Olá, queridas! Sejam bem-vindas a mais um dia do nosso desafio. Que bom ter vocês nessa jornada. Hoje nós vamos falar sobre o jejum, a disciplina do jejum. Eu sei que essa é uma disciplina bem difícil para a maioria de nós e é uma disciplina que nós não temos o hábito de praticar. Mas eu tenho certeza que nós temos muito a aprender e é um hábito que sim, nós devemos incluir na nossa vida e que trará muitos benefícios, traz muitos benefícios para a nossa vida espiritual. Eu sempre tive bastante dificuldade com o jejum, eu tenho muitas dores de cabeça e eu sempre dizia que eu não conseguiria jejuar por conta das minhas dores de cabeça e tudo mais. Mas no ano passado eu me desafiei, né, a jejuar com mais frequência. Aqui em casa, uma vez por mês, um sábado a gente jejuava, né, eu e meu esposo, e eu comecei a tentar jejuar, pelo menos pessoalmente também, né, em algumas ocasiões. E eu percebi o quão benéfico foi o jejum na minha vida nesse período, né, no ano passado. E eu pensei, poxa vida, né, a gente precisa resgatar essa disciplina, a gente precisa incluir essa disciplina na nossa rotina, seja semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, mas realmente praticar essa disciplina, normalizar a disciplina do jejum, porque ela é uma bênção na vida cristã. E eu quero ler com vocês alguns textos e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa disciplina. Bom, abram lá em Mateus, capítulo 6, verso 16, nós temos o próprio Jesus falando sobre a disciplina do jejum. A gente sabe que o ministério de Jesus começou com o jejum, né? Então, isso é algo que nós devemos considerar, porque Jesus, antes de iniciar o seu ministério, a primeira coisa que ele fez foi jejuar. Por quê? Por que ele fez isso? Por que era tão importante jejuar, né? Então, é algo que nós devemos nos atentar. Bom, então Mateus 6,16 diz o seguinte: quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. Então, Jesus traz aqui um padrão de jejum, né? Porque era muito comum, né, naquela época, as pessoas, né, mostrarem para todo mundo, se exibirem através do jejum, né, através dessa prática. E jejum, ele é humilhação, né? Ele é contrição, ele é quebrantamento. É uma disciplina para dentro, não é uma disciplina exterior. Então, realmente, não é algo do qual nós devamos nos gabar, nos exibir. Olha, eu tô jejuando, não. Né? Na verdade, ninguém deve saber do jejum, a não ser o Senhor ou, né, por exemplo, você que mora com, você que é casado e tal, o seu esposo, né? É importante comunicar às pessoas mais próximas para evitar constrangimentos, né? Então, o jejum é uma disciplina íntima, é uma disciplina interior que nós devemos valorizar muito. Então, quando nós vemos Jesus no início do seu ministério, ali no deserto, ele permaneceu aqueles 40 dias sem se alimentar de nada, né? Sem ingerir alimentos durante esse período. Lá em Salmos 35:13, o salmista diz: humilhei-me com jejum, né? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6:12, ele fala: tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nada. É bem interessante essa fala de Paulo, porque ela aponta para o fato de que nós cristãos não devemos nos dominar, não devemos nos deixar dominar por nada, né? Devemos exercer o domínio próprio, devemos deixar que o Espírito nos domine. E o jejum é uma disciplina muito importante para nos auxiliar no domínio próprio, porque no jejum nós renunciamos realmente à nossa carne, deixamos de comer, dizemos não aos nossos prazeres, à nossa fome, à nossa busca desenfreada por alimento. O jejum é realmente uma limpeza. Ele nos esvazia de nós, literalmente. E Jesus disse que nem só de pão vive o homem. Ele também diz em João, deixa eu ver se eu vou encontrar aqui a referência, mas vai estar para vocês no guia. Mas Jesus diz que a comida dele, em João 4, 32 ou 34, que a comida dele é fazer a vontade do Pai. Veja, existe um tipo de alimento
que não é o alimento físico, mas o alimento espiritual. E de fato, quando nós jejuamos, nós temos a oportunidade de nos alimentarmos da comida que vem do alto, da vontade de Deus, de renunciarmos ao pão físico para nos alimentarmos do pão espiritual. Então o jejum traz muitos benefícios, traz quebrantamento, traz renúncia, traz humildade. E a gente precisa ter claro também que o jejum é para os nossos dias, sim, né? Não é uma disciplina passada, uma disciplina ultrapassada. Nós, como cristãos, somos chamados ao jejum, nós precisamos jejuar. Quando Cristo voltar e nós entrarmos nas bodas do Cordeiro, aí sim nós não precisaremos jejuar. Mas enquanto estivermos nessa terra, nós somos sim chamadas ao jejum, tá bom? Nós não podemos simplesmente fingir que isso não existe. Claro, o jejum não afeta na nossa salvação, nós somos salvas unicamente pelo sacrifício de Cristo. Mas existem um tipo de crescimento espiritual e níveis de santificação que a gente alcança à medida em que se dedica mais ou menos às disciplinas espirituais. Então, se eu oro muito, eu vou ter uma maturidade e uma santificação diferente de quem ora pouco, né? A salvação de ambos está garantida, mas o nível de maturidade e santificação vai ser diferente de acordo com a nossa dedicação. Dedicar-se ao jejum é uma prática necessária, é uma prática que vai trazer mais crescimento a você, que vai te trazer mais maturidade e vai auxiliar na sua santificação. Como é que nós devemos então jejuar? Bom, é importante separar um dia para o jejum, né? Você deve planejar o seu jejum, comunicar às pessoas, né, mais próximas. E o jejum deve ser algo gradativo, não tente começar correndo porque você não vai conseguir. Por isso a minha orientação é que você escolha ou tirar uma ou duas refeições do seu dia ou um período. Então você pode fazer das 6 ao meio-dia, né? Ou você pode fazer do meio-dia às 6, ou para quem tem mais experiência pode tirar o dia todo, né? Então essa é a ideia do nosso desafio. Escolha um período do dia para você jejuar, ou de repente você pode escolher uma refeição específica para você jejuar. Eu não vou tomar café, eu só vou almoçar, ou eu vou jejuar das 6 às 10, eu vou jejuar apenas 3 horas, não tem problema, tá? A ideia do desafio é que você experimente, que você comece a caminhar nessa disciplina do jejum. Não se preocupe em ser perfeita, é importante que você se hidrate bastante, beba bastante água ao longo desse tempo, tá bom? E esteja com a sua mente alerta, porque jejum não é simplesmente não comer, mas estar em comunhão com o Senhor, é adoração. Então esteja em oração, né? Nas oportunidades que você tiver de ler a palavra, leia a palavra. Cante ao Senhor, né? Se você tá em casa, se você trabalha em casa, tem essa oportunidade, melhor ainda, mas se você trabalha fora, nos intervalos que você tiver, tente manter a sua mente conectada com a palavra. Selecione um texto bíblico para você ir meditando, de repente você pode memorizar um versículo, né? Então isso é importante. Você estar consciente no seu jejum, não apenas passar fome, mas estar consciente da presença de Deus. E aí, uma questão aí polêmica, né? Eu posso fazer jejum de Coca-Cola, jejum de internet, jejum de doce? Você pode se abster dessas coisas, mas nós não podemos chamar isso de jejum, né? Porque o jejum que a Bíblia nos traz é um jejum de alimento, né? Existe jejum parcial, jejum total, mas o jejum é um jejum sempre de alimento, tá bom? É isso. Espero que essa breve introdução tenha ajudado vocês. Vocês têm um guia com mais informações também para vocês se aprofundarem com todos os textos bíblicos. E a gente vai conversando mais sobre isso, tá bom? Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário ou mandem lá no nosso grupo. Que Deus abençoe vocês e nos abençoe nesse dia de jejum. Tchau, tchau. Até a próxima.